Fala pessoal, vamos corrigir aqui o exercício de estequiometria 01 para a gente tirar as dúvidas e poder entender melhor como é que é resolvido cada questão como essa daí, ok? Então é o seguinte, nessa primeira questão é falado que a calvigem pode ser obtida a partir da decomposição térmica do carbonato de cálcio a 1000 graus Celsius de pressão atmosférica. Então tem a reaçãozinha. Se você observar, a reação está equilibrada, né? Um cálcio à esquerda, um cálcio à direita, um carbono à esquerda, um carbono à direita, 3 oxigênios à esquerda, 3 oxigênios à direita. Então está equilibrada. E aí ele pede, qual a quantidade de CO2 produzida a partir de 3 toneladas de carbonato de cálcio? Como é que você vai fazer a questão? Primeira coisa é calcular o peso molecular de cada substância, certo? Vamos responder de forma mais coerente aqui no Jumpboard. Então nós temos aqui a primeira questão e temos que CaCO3 vai dar origem a CaO mais CO2. Então a primeira coisa é calcular o peso molecular, já que eu quero relacionar, tá? Estou querendo relacionar aqui carbonato de cálcio com CO2. Então, vou calcular o peso molecular de cada um. Se eu for calcular o peso molecular do carbonato de cálcio, eu tenho cálcio é 40 vezes 1, mais o carbono, que é 12 vezes 1, mais o oxigênio, que é 16 vezes 3. Então, isso vai dar aí 40 mais 12 mais 48. E aí você vai ter 100 gramas. Já o CO2, você tem aqui 12 vezes 1, mais 2 vezes 16, que você vai ter aí 12 mais 32, que dá 44 gramas. A partir daí eu posso fazer uma regra de 3, né? 100 gramas de carbonato de cálcio está para 44 gramas de CO2. Eu quero 3 toneladas de carbonato de cálcio. Vai gerar quanto de gás carbônico? Então, vou fazer aqui meios pelos extremos e vou chegar no seguinte resultado. Eu vou ter que x vai ser igual a 3 toneladas vezes 44 gramas dividido por 100 gramas, tá? Então, nesse caso aí, eu vou eliminar aqui grama com grama e o meu resultado vai ser em tonelada. Então, você tem aqui o seguinte, 3 vezes 44 vai dar 132 toneladas dividido por 100. Certo? Que vai ser igual a 1,32 toneladas de CO2. Essa é a minha resposta, que dá justamente a alternativa letra C. Bem, pessoal, segunda questão fala aqui, um pedaço de ferro pesando 5,6 gramas sofreu corrosão, né, provocando ferrugem. O ferrugem é um óxido férrico, Fe2O3. Primeira coisa que você vai fazer, a equação. Tem um ferro sólido, sofre a ação do oxigênio do ar gasoso e vai produzir óxido férrico, Fe2O3, que é justamente a ferrugem, tá? Então a gente está vendo que está desequilibrado. Balanceando, vou colocar aqui 6 oxigênio, 4 ferro, está balanceado. Então, sabendo as massas, já que eu vou trabalhar com ferro e com o óxido férrico, então vai ser aqui 4 vezes 56, tá? Que vai dar 224.
gramas. Enquanto que o óxido de ferro fica 2 vezes 160, que vai dar 320 gramas. E aí agora eu vou fazer relação com os elementos que eu tenho. Então eu tenho 224 gramas produz 320 gramas de óxido de ferro. Ele fala que foi produzido a partir de 5,6 gramas de ferro, foi produzido 1,6 gramas de ferrugem. Então, tirando ferrugem, quanto de ferro que sobrou? Tá? Então, 1,6 grama está para X. Meios pelos extremos. X vai ser, aí você faz 224 vezes 1,6 dividido por 320. Então, isso vai dar 1,12, corresponde a 1,12 gramas de ferro. Certo? E quanto não reagiu? Que reagiu 1,12 de gramas de ferro, produzindo 1,6 de ferrugem. E quanto não reagiu? Bem, eu tinha 5,6 gramas de ferro, produzindo 1,12 gramas de ferrugem, Fe2O3. Então, vai me sobrar 5,6 menos 1,12, vai sobrar 4,48 gramas de ferro sem reagir, que vai dar aí a alternativa letra B. Ok? Alternativa letra B. Terceira questão. A floculação é uma das fases do tratamento de água e abastecimento, né, com o óxido de cálcio e sulfato de alumínio, como as reações vocês estão vendo aí. Então, se os reagentes estiverem em proporções estequiométricas, quer dizer, isso balanceado como vocês estão vendo nas reações, cada 28 gramas de óxido de ferro, né, originará quanto de sulfato de cálcio. Tá? Então, a partir de óxido de ferro, que eu tenho aqui, a partir de óxido de ferro, quanto vai originar dióxido de cálcio, sulfato de cálcio. Então, quanto que isso vai observar? Então, se você observar aqui, eu tenho 1 mol de óxido de cálcio produzindo 1 mol de hidróxido de cálcio. Só que a partir de 3 mols de hidróxido de cálcio, eu vou ter 3 mols de sulfato de cálcio. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui óxido de cálcio, que é CaO, que vai a partir da outra reação, né, produzir CaSO4. Lembrando que eu precisaria de 3 mols de óxido de cálcio para produzir 3 mols de sulfato de cálcio. Então não vai influenciar em relação à estequiometria, porque vai multiplicar por 3 e dividir por 3. Só que qual é a massa de óxido de cálcio? Então eu tenho 40 vezes 1 mais 16 vezes 1. Tá? Isso vai dar igual a 56 gramas. Enquanto que o outro vai ser 40 vezes 1 mais 32 vezes 1 mais 4 vezes 16. Então eu tenho 40 com 64, 104. Então dá 136. 136 gramas. Ok? Então o que é que eu vou fazer? Ele que pergunta, a partir de 26 gramas de óxido de cálcio, quanto sulfato de cálcio vai originar?
Então, eu tenho que 56 gramas vai produzir 136 dióxido de sulfato de cálcio. A partir de 28, eu vou ter X. Então, mesmo pelos extremos, eu vou ter que X vai ser 28 vezes 136 dividido por 56. Então, isso implica dizer que 28 vezes 136 dividido por 56 vai dar aí 68 gramas, que dá a alternativa letra B, ok? Próxima questão diz assim: o fósforo elementar é industrialmente obtido pelo aquecimento de rochas fosfáticas com coque na presença de sílica, que é essa reação balanceada vocês estão vendo aí. Determine quantos gramas de fósforo elementar, né, P4, são produzidos a partir de 31 gramas de fosfato de cálcio. Eu vou fazer a relação entre eles dois. Tá? Então, eu sei que eu tenho aqui fosfato de cálcio, a massa é 310, então 2 vezes 310 está para fósforo 31, então eu faço aqui 31 vezes 4, vai dar 124 gramas. Então isso aqui, eu tenho aqui que 620 vai gerar 124 gramas. Mas ele pergunta 31 de fosfato. 31 gramas vai gerar X. Mesmo pelos extremos, eu tenho aqui que 31 vezes 124 dividido por 620. Tá? Então isso vai ser igual. Se eu dividir 31 e 620 por 31, vai dar 1 vezes 124 dividido por 20. Então X vai dar igual a 124 por 20, 6,2, que dá a alternativa letra B. Ok? Questão 6. Essa sexta questão diz assim: tem a equação balanceada. E quantos mols de sulfato de chumbo, certo, vai ser produzidos a partir de 3 mols de sulfato de alumínio? Então, relação molar é bem simples, né? 1 mol de sulfato de alumínio produz 3 mols de sulfato de chumbo. 3 mols vai produzir X. Então, X vai ser, olha como é simples, 3 vezes 3, 9 mol. Que daí a alternativa, letra E. Isso é bem simples, tá? Leve em consideração sempre o balanceamento e a estequiometria, tá? Questão 7. Tem outra equação balanceada e diz o seguinte: o número de mol de hidrogênio, do gás hidrogênio, produzidos a partir de 4,76 mols de ferro. Então, o que é que eu faço? Eu sei que eu tenho 3 mol de ferro, gerando 4 mol de H2. Mas se ao invés disso eu tivesse 4,76 mol de ferro, ia produzir quanto? Então, X vai ser igual ao quê? A 4,76 vezes 4 dividido por 3.
Então, 4,76 vezes 4 dividido por 3 vai dar aí aproximadamente 6,35 mol, que dá a alternativa letra A. Ok? Então, nossa última questão desse exercício, mais uma equação balanceada. Então, quantos mols necessários de HCl para neutralizar 0,25 de hidróxido de cálcio? Então, inicialmente eu tenho 2 mol de HCl produzindo 1 mol de CaOH2. Então, quanto será preciso de HCl para 0,25 mol de hidróxido de cálcio? Então, x vezes 1x, 2 vezes 0,25, né? De forma bem simples, vai dar 0,50 mol, que dá a alternativa letra B. Beleza? Encerramos então aí o exercício 1.